Hoje vamos falar sobre uma das figuras mais enigmáticas e poderosas da história, Cleópatra, a última rainha do Egito, que não só conquistou corações, mas também desafiou os deuses e manipulou o destino. Sua história é repleta de mistérios, magia e escolhas que mudaram o curso da história. Como uma mulher capaz de seduzir os maiores líderes romanos e, ao mesmo tempo, usar forças além do entendimento humano, Cleópatra sempre foi mais do que apenas uma rainha. Ela era uma feiticeira, uma estrategista e uma rainha imortal. Se você está curioso para descobrir os segredos que cercam a vida dessa mulher fascinante, não esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda a crescer e a trazer mais histórias incríveis como esta. Nosso canal depende do seu apoio. O Egito, com suas pirâmides imponentes e seus deuses antigos, era um lugar onde o tempo parecia parar, onde cada grão de areia escondia séculos de história e mistério. Nascida no coração de um império cercado pela magia das antigas dinastias, Cleópatra não era apenas uma rainha por nascimento, mas uma figura que parecia predestinada a governar, não só com sabedoria, mas com forças muito além da compreensão mortal. Desde muito jovem, ela foi moldada pela sombra dos deuses, ensinada a ler as estrelas e a consultar os oráculos que falavam em enigmas e símbolos. Era dito que a rainha possuía um olhar que podia hipnotizar os homens, mas seus olhos escondiam muito mais, uma profundidade de sabedoria que ela sabia usar ao seu favor. Magia, sempre presente em seu sangue real, estava com ela desde o nascimento, não apenas como parte de sua linhagem, mas como um dom de manipular os destinos daqueles ao seu redor. Os sacerdotes de Ísis, com seus longos rituais e poderosos feitiços, viam nela uma reencarnação da própria deusa. Uma mulher cujo destino era interligado com o próprio Nilo. Na corte real, falava-se de Cleópatra como se ela fosse uma entidade que transcendia a mortalidade. As estrelas tinham um lugar reservado para ela, e seu nome seria eternamente lembrado nos círculos do poder e da magia. Mas, por mais que fosse admirada, ninguém sabia o que realmente se passava em seu coração, ou como suas mãos, cobertas de joias e mistérios, manipulavam os fios invisíveis do destino. Mas não era apenas o poder de governar que Cleópatra desejava. Ela sabia que o Egito, tão poderoso e ancestral, estava à beira de ser engolido por grandes impérios como Roma. E mais do que isso, Cleópatra já tinha visto nas visões de seus sacerdotes que seu destino estava atrelado ao de Roma de uma forma misteriosa. Aqueles que ousassem cruzar seu caminho não seriam apenas conquistados pelo poder da espada, mas também pela magia encantadora que ela possuía. Mas como uma rainha do Egito, ela sabia que sua magia não estava apenas nas palavras ou encantos. Ela estava no controle das almas daqueles que caíam sob seu olhar. Quando Cleópatra se encontrou pela primeira vez com Júlio César, algo mais do que um simples encontro de monarcas aconteceu. A beleza de Cleópatra, que muitos diziam ter a capacidade de abalar o coração de qualquer homem, foi apenas uma das camadas de sua verdadeira força. Ela sabia que Roma era um gigante com pés de barro, e o que precisava para conquistá-los não era apenas o seu corpo, mas a sutileza de sua alma. O encontro não foi uma simples aliança, foi um jogo de almas. Cleópatra, com a inteligência de quem compreende a mente humana, logo percebeu que sua própria imagem mística poderia ser sua arma mais poderosa. Ela seduziu César com muito mais do que sua beleza. Ela cativou sua mente com enigmas sobre os destinos de impérios e as forças cósmicas que regiam o mundo. Sabia, mais do que ninguém, que o poder real não estava apenas nas mãos de um governante, mas na mágica invisível que ele poderia comandar. O próprio César, um homem de grande razão, viu-se perdido nas teias do que Cleópatra representava, não apenas uma mulher, mas um destino. A rainha,
que com seus rituais e sacrifícios envolvia os corações de seus inimigos e aliados com poder oculto, sabia como manipular as forças invisíveis. As palavras de César já estavam entrelaçadas com os mistérios de Cleópatra. Ela não estava apenas conquistando o imperador, ela estava conquistando o próprio futuro de Roma, tornando-se uma fada do destino que guiava os passos dos homens mais poderosos da história. César, em sua sabedoria e orgulho, começou a perceber que Cleópatra não era apenas uma mulher. Ela estava conectada a algo mais profundo, uma força do antigo Egito, algo que ele não poderia controlar, mas que sentia ser necessário para sua própria ascensão. Cleópatra, por sua vez, sabia que sua posição dependia da manipulação de Roma e ela o faria, não com exércitos, mas com feitiços e palavras. As noites que passavam juntos não eram apenas momentos de prazer, mas rituais disfarçados de romance. Cleópatra nunca revelou os segredos de seus rituais, mas quando César a olhava nos olhos, ele sentia como se algo mais estivesse acontecendo, algo além da simples atração física. Ele estava sendo guiado por forças invisíveis que ele mal compreendia, mas que sabiam exatamente como manipular seu destino. Cleópatra, sabendo disso, caminhava ao seu lado, como se estivesse também caminhando nas linhas tênues entre o humano e o divino. Mas mesmo César, com todo o seu poder e sabedoria, não sabia que, ao entrar no jogo de Cleópatra, estava jogando uma partida muito mais perigosa do que imaginava. Ela o havia conquistado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, com o poder oculto das antigas forças de Ísis. A força de Cleópatra não estava apenas em sua beleza ou em seus encantos, mas em sua capacidade única de ler os corações daqueles que se aproximavam dela. Ela não via apenas homens, mas fios de destinos que poderiam ser manipulados ao seu favor. Quando Marco Antônio chegou ao Egito, trazendo consigo a força do Império Romano, Cleópatra viu nele não apenas um aliado militar, mas uma peça-chave em seu grande jogo de poder. Ele era um homem forte, com o caráter de um general, mas também carregava consigo uma vulnerabilidade profunda, que Cleópatra soubera identificar com um único olhar. Ela não se entregou a ele de imediato, como era esperado. Não. Cleópatra, com a paciência de uma grande estrategista, sabia que precisava primeiro seduzir sua mente. Durante os banquetes, quando Marco Antônio se entregava ao vinho e aos prazeres da vida, ela o observava em silêncio, como uma sombra que se movia pela sala, observando seus gestos, suas palavras, até os pequenos sinais de fraqueza. E, em cada momento, ela soube como se posicionar, não como uma amante, mas como uma guia espiritual. Ela o conduzia por meio de seus próprios desejos e medos. Os romanos, por sua parte, pensavam que Cleópatra os controlava apenas com sua beleza, mas o que realmente acontecia era que ela os desafiava intelectualmente. Cada conversa com Marco Antônio era uma dança mental, onde Cleópatra falava de deuses, destinos e futuro, mostrando a ele um caminho onde Roma e Egito poderiam se fundir, tornando-se um único império poderoso sob seu comando. Ela não falava apenas em termos de política, mas em termos divinos, como se o próprio destino do mundo estivesse nas suas mãos. Entretanto, mesmo Marco Antônio, cativado e admirado, não sabia que suas decisões estavam sendo guiadas por uma força maior do que ele. Cleópatra, sem jamais revelar sua verdadeira natureza, sabia que a magia que ele sentia não era apenas prazer físico, mas uma verdadeira sedução espiritual. Ela, com seus rituais secretos, havia lançado um feitiço sobre ele que fazia com que cada decisão importante fosse influenciada por seus desejos mais profundos. Ela sabia, e o próprio Marco Antônio soubera disso somente depois, que ele nunca seria livre de sua influência.
À medida que Cleópatra e Marco Antônio aprofundavam sua aliança, a rainha do Egito sabia que sua conquista política precisava ser cimentada com algo mais que apenas acordos e alianças. Ela precisava da aprovação dos deuses. E para isso, recorreu a rituais proibidos. Os sacerdotes de Ísis, sempre vigilantes e respeitosos, eram os únicos a saber dos rituais secretos que ela realizava à meia-noite, quando o Nilo se aquietava e as estrelas se alinhavam de maneira mística. Durante essas noites, Cleópatra se imergia no mundo espiritual, invocando os espíritos dos faraós passados e pedindo sua bênção para sua ascensão. Mas a magia que ela praticava não era simples. Ela se tratava de pactos profundos, onde a linha entre o sagrado e o profano se tornava tênue. Certa noite, enquanto o vento soprava com força nas portas do palácio e o céu estava coberto por nuvens, Cleópatra se preparava para um ritual particularmente poderoso. Ela sabia que o futuro de seu império e sua união com Marco Antônio estavam em jogo. Com a ajuda de seus sacerdotes, ela fez uma invocação aos deuses antigos, não apenas para garantir sua vitória, mas para conquistar o próprio destino. Ela sabia que cada palavra que dizia e cada gesto que fazia no ritual alterava o tecido do tempo, criando uma realidade onde ela não só seria rainha do Egito, mas também da Roma futura. O ritual foi longo e envolvente, e Cleópatra, como sempre, se entregou totalmente aos poderes que invocava. Ela dançava com uma leveza sobrenatural, enquanto os sacerdotes entoavam cânticos antigos. Seu corpo parecia ligado ao universo, e suas palavras ecoavam como se viessem de tempos imemoriais. Ela não apenas usava a magia para se fortalecer, mas também para amarrar as forças do destino ao seu comando. Cada movimento que ela fazia parecia ser guiado pelas mãos dos deuses, e ela sabia que, ao fim do ritual, não haveria mais força no mundo capaz de desafiar sua vontade. Enquanto o rito atingia seu clímax, Cleópatra sentiu uma presença misteriosa no ar, como se os próprios deuses do Egito estivessem ouvindo suas súplicas. Mas, ao contrário de suas orações passadas, algo diferente aconteceu. Em vez de uma bênção, ela sentiu o peso da responsabilidade dos deuses caindo sobre ela. Eles estavam lhe concedendo poder, mas ao mesmo tempo advertiam-na de que o preço da sua ambição seria alto. As palavras dos sacerdotes começaram a se distorcer, e Cleópatra sentiu que havia tocado algo além do que ela podia controlar. Mas, em vez de recuar, ela sorriu, sabendo que já não havia mais retorno. Ela havia selado seu destino com os próprios deuses do Egito. E agora o poder era seu, mas também o fardo que o acompanhava. A relação entre Cleópatra e Marco Antônio crescia cada vez mais intensa, mas não apenas física ou politicamente, ela se tornava algo mais profundo, mais espiritual. Cleópatra não via nele apenas um aliado para sua ascensão, mas uma peça-chave em sua luta para unificar dois impérios sob o seu controle. Ela sabia que, por mais forte que fosse sua beleza ou habilidade diplomática, o verdadeiro poder vinha das forças invisíveis que ela havia aprendido a controlar desde jovem. Em uma noite de lua cheia, Cleópatra convocou Marco Antônio para um encontro no templo de Ísis, onde ela se preparava para realizar um ritual secreto, algo que exigia coragem e devoção para a magia ancestral que ela praticava. Eles estavam juntos em um grande salão, iluminado apenas por velas, com as sombras projetando formas misteriosas nas paredes. Cleópatra olhou para Marco Antônio com uma expressão que misturava desejo e seriedade espiritual. Ele não sabia, mas estava prestes a selar um pacto com algo muito maior do que eles dois. Ela iniciou o ritual com palavras sussurradas, pronunciando antigas fórmulas que pareciam fazer o ar ao redor deles vibrar. Marco Antônio, que nunca havia se envolvido com o oculto da maneira que Cleópatra estava acostumada, sentia um peso crescente no ambiente. As palavras dela, ditas em um idioma que ele não compreendia,
faziam com que o tempo parecesse se esticar e os limites entre o mundo visível e o invisível começassem a desaparecer. Cleópatra estava invocando os deuses, pedindo proteção e poder para sua união com o romano, mas também submetendo-o ao seu destino, como se ele já estivesse marcado para ser parte de seu reinado divino. Quando o ritual atingiu seu ápice, Cleópatra revelou o verdadeiro preço. O poder que ela buscava não viria sem sacrifícios. Ela não estava simplesmente unindo Roma e Egito. Ela estava, em seus próprios termos, usando a magia para dobrar o destino de Marco Antônio. O espírito de Ísis, que ela mesma invocou, sussurrou no vento, dizendo-lhe que ele seria marcado por ela. Seu poder sempre dependeria do pacto que haviam feito naquela noite. A magia de Cleópatra, embora invisível, estava selando o destino do grande general romano. Ele não sabia, mas estava agora preso a um fio invisível atado ao Egito e a uma rainha que dominava as forças do sobrenatural. Nos dias que seguiram ao ritual, Marco Antônio, sem saber exatamente o que havia acontecido naquela noite, viu sua vida se transformar de maneiras inexplicáveis. Seus sonhos começaram a ser invadidos por imagens de Cleópatra e do Egito, como se ele estivesse sendo guiado por forças além de sua compreensão. Ele via em sua mente cenas de guerra, de impérios caindo, de vitórias e derrotas, mas acima de tudo, uma constante presença de Cleópatra, como se ela fosse uma sombra sobre o futuro. Cleópatra, por sua vez, sentia seu poder crescer, mas também começava a sentir o peso da magia que ela havia invocado. Cada ação, cada movimento que ela fazia, agora estava entrelaçado com o destino de Marco Antônio, e com isso, com o futuro de Roma e Egito. Ela sabia que havia feito um pacto com algo mais profundo, algo que exigia compromissos que ela ainda não compreendia completamente. Enquanto ela caminhava pelos palácios de Alexandria, com suas vestes douradas e o olhar penetrante, Cleópatra começava a perceber que, embora sua magia estivesse funcionando, o custo de sua ambição começava a se manifestar de formas inesperadas. O Império Romano estava crescendo cada vez mais forte, e a luta pelo poder não era apenas uma batalha de exércitos, mas uma guerra espiritual. Cada vitória política que ela conquistava com Marco Antônio também significava que ela estava se afundando mais fundo em um oceano de forças sobrenaturais. Ela começava a se perguntar se a previsão que lhe foi dada pelos sacerdotes de Ísis, de que nem todos os feitiços que ela invocava seriam benéficos, estava se cumprindo. Uma noite, ao se encontrar novamente com Marco Antônio, ela sentiu um arrepio no ar. Algo estava errado. Ele estava diferente, mais sombrio, com um olhar perdido, como se estivesse sendo chamado para outro lugar. Ela soubera, naquele momento, que o preço do pacto estava prestes a ser cobrado. Ela olhou para ele, com um olhar de sombra e contemplação, como se soubesse que estava prestes a perder algo muito mais valioso do que qualquer poder material. Os dias seguintes à noite do pacto marcaram uma mudança não só na vida de Marco Antônio, mas na própria alma de Cleópatra. Ela começava a perceber que suas ações tinham implicações muito maiores do que ela imaginava. O Nilo, com suas águas sempre correndo em direção ao mar, parecia agora impulsionar Cleópatra para um abismo sem volta, como se o próprio rio estivesse desaguando em um oceano de sombras. Cleópatra já não sentia mais a presença das antigas deidades com o mesmo conforto de antes. Ísis, a deusa que ela invocava em seus rituais, parecia estar desaparecendo, como se estivesse se afastando da rainha. Os ventos, que antes traziam mensagens de poder e prosperidade, agora sussurravam warning alertas sobre o custo de seus desejos e de sua crescente obsessão. Seus sacerdotes, aqueles que outrora a haviam venerado, agora olhavam para ela com dúvida e medo, como se soubessem que algo estava prestes a desmoronar. Em uma noite, ao realizar um novo ritual, Cleópatra invocou o espírito de Ísis uma última vez. As chamas tremeluziam
e o ar ao redor de seu palácio parecia mais denso, mais pesado. Ao pronunciar as palavras que haviam sido ensinadas a ela durante anos de treinamento, Cleópatra sentiu um pressentimento, uma sensação de que a divindade não a ouvia com a mesma intensidade. Ela havia se tornado dependente das forças que invocava, e agora essas forças estavam pedindo mais. Mais poder, mais sacrifícios, mais domínio. Foi naquele instante que ela viu a verdade em seus próprios olhos. Ela não controlava os deuses, mas era controlada por eles. Seu corpo começou a suar, e um calafrio percorreu sua espinha. O poder que ela tinha sobre Roma e Egito, sobre os corações dos homens e mulheres, era construído sobre uma fundação frágil, um jogo de aparências alimentado por magias que a ligavam ao mundo dos mortos e dos deuses, mas que não ofereciam verdadeira liberdade. Ela se retirou para seus aposentos, onde não se atrevia mais a olhar nas águas do espelho, temendo ver não a rainha, mas a sombra do que ela se tornara. O peso de seu próprio poder a esmagava. E ela sabia que, por mais que quisesse controlar o destino, ele já estava fugindo dela. Enquanto Cleópatra lutava contra os fantasmas de sua própria ambição, Marco Antônio se tornava uma figura cada vez mais distante. A magia que Cleópatra usava para seduzir e controlar sua mente parecia estar perdendo seu efeito, como se os deuses antigos começassem a se retirar do controle dela. Ela via Marco Antônio mais absorto em suas próprias batalhas e dificuldades, e sua relação com ele começava a se tornar tensa, cheia de incertezas. Marco Antônio, agora ciente de que algo estava errado, começou a questionar não apenas Cleópatra, mas a si mesmo. Ele sabia que estava perdendo o controle de seu destino, e a figura de Cleópatra, que uma vez o dominara, agora parecia envolta em mistério e escuridão. Ele se perguntava se ela o havia manipulado com mais do que seu charme, com mais do que sua beleza. Ele se perguntava se havia sido escravizado pela magia, algo que ele nunca havia imaginado ser possível. Enquanto o relacionamento deles se deteriorava, Cleópatra sabia que seus próprios sacrifícios começavam a fazer efeito. Os presságios começaram a surgir em cada canto do palácio, as estrelas estavam se alinhando de uma forma perigosa e misteriosa, como se o universo estivesse reescrevendo sua história. O que ela fizera, os pactos feitos com as forças cósmicas, estavam agora se voltando contra ela. E o destino parecia traçado. Em seus momentos mais solitários, Cleópatra refletia sobre os conflitos internos que ela enfrentava. Ela sabia que não poderia voltar atrás, pois o poder havia se infiltrado em sua alma. O império que ela construíra sobre o medo e a sedução estava desmoronando, e não havia como deter a tempestade que se aproximava. Seu coração se enchia de solidão, pois ela já não sabia mais se estava vivendo com os deuses ou sendo consumida por eles. A noite estava especialmente sombria, e a lua cheia mal iluminava o palácio de Cleópatra. Em seus aposentos, ela sentia o peso de seu destino sobre seus ombros. Não apenas o destino de um império, mas o seu próprio destino, que agora estava selado pelas forças que ela havia invocado. Cleópatra olhou para o Nilo, mas a água não parecia mais refletir a glória do Egito. O rio, que sempre foi símbolo de vida e renovação, agora parecia levar embora tudo o que ela havia conquistado. O espírito de Ísis, que antes a guiava, estava agora ausente. Cleópatra sentia que os deuses já não a ouviam, como se ela tivesse sido abandonada por aquelas forças que ela havia invocado. Ela sentia a escassez da luz divina, que se afastava lentamente, deixando apenas um vazio negro no lugar do brilho celestial. Suas mãos, que antes moviam exércitos e corações, agora tremiam de insegurança. O que ela havia conquistado já não parecia tão grandioso. A guerra contra Roma estava perdida, e ela sabia que, com a queda de Marco Antônio, seu império também cairia. A manipulação que ela havia feito de suas forças sobrenaturais agora se tornava uma maldição, não mais uma bênção. O preço da sua ambição desmedida a havia alcançado.
e sua alma estava consumida pela sombra das escolhas que fizera. No silêncio de seu quarto, Cleópatra se viu sozinha, sem aliados espirituais e sem a proteção das antigas divindades. As imagens dos rituais que ela havia realizado, as invocações aos mortos, começaram a assombrá-la, como se ela estivesse sendo engolida pelos próprios pactos que fizera para alcançar o poder. A visão de sua morte parecia agora inevitável. Ela não podia mais escapar dos fantasmas do passado. Quando a notícia da derrota chegou, Cleópatra já sabia que não havia mais espaço para arrependimento. Roma estava prestes a dominar completamente o Egito, e o império de Cleópatra se desmoronava diante de seus olhos. Mas antes de ceder ao destino que a aguardava, ela fez uma última tentativa de recuperar o controle de sua vida. Em um momento de desespero, ela retornou ao templo de Ísis, buscando respostas e redenção nos locais mais sagrados de seu reino. Sozinha, ela acendeu as velas e invocou os espíritos antigos, os mesmos que ela havia chamado antes para guiá-la em sua ascensão. Mas desta vez, não havia luz. Não havia mais a presença confortante de Ísis ou de quaisquer outras divindades que haviam uma vez sido sua proteção. A sala estava silenciosa e a atmosfera parecia pesada, como se os próprios deuses tivessem se retirado. Ela se ajoelhou diante do altar, com os olhos fechados, e suplicou por misericórdia. Deuses do Egito, ela murmurou, me deem uma última chance de corrigir os erros que cometi. Mostrem-me o caminho. Porém, as palavras que saíam de sua boca não eram mais aquelas de uma rainha poderosa, mas de uma mulher frágil, quebrada por sua própria ambição. De repente, o ar ao seu redor começou a mudar. A temperatura desceu, e ela sentiu uma presença opressiva que a envolvia. Não era a presença dos deuses, mas uma entidade sombria, algo que ela havia invocado no passado e agora não podia mais controlar. Era o preço de seu pacto, a morte espiritual. O espírito de Ísis, que outrora a guiava, havia sido substituído por uma força fria e implacável, como um lembrete do que ela havia se tornado. A cobra, o veneno em sua mão, o último ato de sacrifício. Cleópatra sabia que não havia mais saída. Seu destino estava selado, e o pacto com as forças que ela mesma invocara não era apenas uma maldição, mas uma lição. A magia que ela usou para manipular homens, controlar impérios e até mesmo matar deuses agora a consumia. Ela pegou a cobra, simbolizando o veneno final da sua existência. Ao pressionar, lá contra seu peito, ela sentiu o veneno se espalhar como sombra, escurecendo sua alma. Enquanto o veneno tomava conta de seu corpo, Cleópatra não sentia dor física, mas a agonia espiritual de sua própria queda. Ela havia sido uma rainha, mas agora era apenas uma sombra, um reflexo do que um dia foi. Ela fechou os olhos, e enquanto sua vida se esvaía, ela sentiu a presença do passado retornando, uma presença familiar, como se os deuses estivessem ali para recebê-la, mas não como a rainha que ela era. E sim, como a mulher que perdeu a batalha contra o destino. A morte de Cleópatra não foi o fim de sua lenda, mas o começo de um mistério eterno que pairou sobre o Egito e Roma por gerações. Após o veneno que a levou, seu corpo foi colocado em um túmulo secreto, escondido nas profundezas das pirâmides, onde os sacerdotes antigos sussurraram que ela havia se tornado parte do reino dos deuses. Os romanos, que tomaram o Egito, acreditavam que sua morte era um sinal do fim de uma era. Mas o que eles não sabiam era que a magia de Cleópatra estava profundamente entrelaçada com os mistérios do Egito e que sua alma, embora partida, não estava completamente perdida. Nos dias que se seguiram, as lendas começaram a se espalhar como fogo nas cidades e vilarejos do Egito. Alguns diziam que Cleópatra havia sido levada aos céus, tornando-se uma deusa imortal. Outros acreditavam que sua alma havia sido enganada pelos próprios deuses.
aprisionada no reino dos mortos por sua busca insaciável por poder. Mas havia uma voz mais sombria que começava a circular entre os sacerdotes egípcios. A magia de Cleópatra não havia desaparecido com ela. Sua magia havia se dispersado pelo Egito, nas antigas ruínas e templos, esperando pelo momento certo para retornar. Aqueles que ousassem buscar seus segredos poderiam sentir a presença de Cleópatra de novo, mas a que preço? A sombra de Cleópatra pairava sobre os que acreditavam em suas forças mágicas, e os sacerdotes, com suas próprias intenções ocultas, começaram a buscar os artefatos e feitiçarias deixadas por ela. Eles acreditavam que, com o tempo, poderiam desvendar o poder que ela havia deixado para trás, ou talvez até ressuscitá-la, trazendo sua mágica ancestral de volta para dominar o mundo novamente. Enquanto isso, em Roma, a memória de Cleópatra tornou-se uma lenda de sedução e tragédia. A imagem de uma mulher poderosa que poderia controlar os homens mais fortes, que desafiava os próprios deuses, foi imortalizada nas cortes e nos círculos de poder. Mas o verdadeiro legado de Cleópatra estava além do seu romance com César e Marco Antônio. Ela havia colocado suas mãos nas forças do além, e as consequências disso reverberaram por séculos. Com o passar dos anos, o Egito caiu sob o domínio de novos imperadores, e a magia de Cleópatra parecia ter se dissipado. Mas havia quem acreditasse que a rainha que desafiou os deuses um dia retornaria. Alguns dizem que Cleópatra nunca morreu de verdade. Ela simplesmente desceu para um plano mais profundo, onde sua magia a manteve imortal. Em lugares remotos, os sacerdotes antigos ainda realizavam rituais para tentar invocar sua presença, temendo que, se ela voltasse, traria consigo o colapso de tudo o que conheciam. A lenda de Cleópatra também se espalhou para além do Egito, tornando-se uma história que passava de geração em geração. Filósofos, poetas e estudiosos discutiam seu legado, tentando compreender como uma mulher pôde alcançar tal poder sobre os destinos dos homens e dos deuses. Alguns a viam como uma tragédia pessoal, uma mulher que, consumida pela busca de poder, foi destruída pelas próprias forças que tentou controlar. Outros a viam como uma heroína trágica, uma líder incompreendida que tentou salvar seu império a todo custo. Mas havia aqueles que acreditavam que Cleópatra, com todo o seu mistério e magia envolvida, nunca se afastou completamente do mundo material. Disse que, em momentos de grande crise ou mudança, a energia de Cleópatra volta a tomar forma, guiando aqueles que buscam seu poder oculto. Em sonhos e visões, algumas pessoas relatam ter sentido sua presença, como uma figura sombria e misteriosa, que oferece sabedoria e perigo em igual medida. Por fim, o que restou de Cleópatra não foram apenas as ruínas de seu império, mas os ecos de sua ambição que atravessaram os tempos. Sua história não é apenas a de uma rainha, mas de uma mulher que tocou o sobrenatural e desafiou as leis do mundo para alcançar o que muitos consideravam inalcançável. Seu nome, Cleópatra, se tornou sinônimo não só de beleza e poder, mas também de mistério, magia e perda irreversível. A história de Cleópatra é mais do que apenas uma lenda de poder, sedução e ambição. Ela nos ensina sobre os mistérios que podem governar um império, sobre as escolhas espirituais que moldam o destino de um reino e sobre como o desejo de controlar o impossível pode levar à queda. A rainha do Egito não foi apenas uma mulher que comandou corações e impérios, mas uma figura enigmática cujas ações ressoam até os dias de hoje. Se você se fascinou por essa história e quer saber mais sobre os mistérios da antiguidade e o legado de Cleópatra, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo histórias incríveis como essa. Nos ajude a crescer.